Olá, sejam bem-vindos ao webinar da Facnopar. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto recorrente no momento e de interesse de todos ou quase todos, que são os métodos alternativos de resolução de disputas, conhecidos como ADRs, nos quais nós vamos nos concentrar hoje basicamente em mediação. Mediação hoje no Brasil é uma instituição cristalizada, tanto a nível judicial quanto extrajudicial. E é basicamente aquilo que se procura num conceito de estabilizar o que nós chamamos de paz social. Ou seja, não só no judiciário, mas também extrajudicialmente, a ideia é que as pessoas busquem a solução dos seus problemas, não necessariamente tendo que recorrer à prestação jurisdicional do Estado, que já se defronta hoje com centenas de milhões, de milhares de problemas, chegando a 100 milhões de processos dados do CNJ de 2 anos atrás, onde nós temos 100 milhões de processos nas variadas esferas do judiciário brasileiro. Logicamente que isso infere um custo, não só à estrutura, mas também um custo aos que buscam a solução judicial. Ela acaba tornando-se demorada e sabemos sempre que a solução judicial quase sempre é uma solução que desagrada as duas partes. Um acha que obteve pouco do que queria e o outro também acha que obteve pouco do que queria. Quase sempre a insatisfação é o corolário desse final, porque, na verdade, o que vai se buscar ali é a ação legal. E ali o magistrado define, basicamente, com o seu convencimento e sob a letra da lei. E a mediação, no espaço e no tempo, ela tem uma história. Ela começa a ser tratada a partir do que? Todos os métodos alternativos, hoje em vigor, hoje tramitando no nosso mercado, elas surgem na década de 50, na Universidade de Harvard, com os princípios de negociação. Por quê? Porque o conflito é uma coisa própria ao ser humano. O ser humano, ele naturalmente, ele tende a gerar e procurar resolver conflitos em todas as esferas da sua vida. E esses conflitos, quase sempre, causam problemas para si ou para outrem, necessitando, portanto, de serem resolvidos e de forma que muitas das vezes satisfaça a todas as partes envolvidas. Essa busca de solução que a Harvard cria para a negociação, inicialmente para o setor empresarial, ela durante essas últimas décadas derivou de uma série de mecanismos que variam entre a arbitragem, passam pela conciliação e uma série de outras maneiras e modos de se buscar soluções alternativas à busca judicial. Na verdade, essa experiência do meio empresarial, ela foi absorvida pela justiça americana e canadense, começaram a servir-se desses instrumentos na busca para com que as pessoas tivessem a possibilidade de entre si, e sempre, ora com alguém intervindo, ora com alguém auxiliando, que é o caso da mediação. Na mediação não se tem intervenção. A intervenção é o preparo exatamente das partes que detêm o conflito
para que essas partes possam estabelecer uma solução para o problema que estão passando ou que estão vivendo. As partes são, vamos dizer assim, empoderadas, elas são estimuladas e trabalhadas pelo mediador para que busquem uma solução. Na mediação, há um cuidado muito grande, porque sempre existe a possibilidade da continuação das relações entre os que ali estão, seja na comercial, seja na familiar, seja mesmo dentro dos processos judiciais que a mediação já alcança. O que se busca, na verdade, é um acordo, mas não um acordo pelo acordo, mas um acordo que surja da vontade manifesta das partes. Não há uma sugestão para acordo. O mediador prepara as partes para que elas cheguem a um denominador, a um ponto comum, a um ponto de equilíbrio em que consigam trabalhar com a dificuldade e obter as facilidades. E o que faz o mediador? O que é essa figura? Essa figura nada mais é do que o profissional, pode pertencer a diversas áreas de formação e que tem por escopo exatamente trabalhar com partes contrárias, buscando o entendimento, buscando com que elas consigam chegar a um ponto de conversação, buscando com que elas, através daquela, aspas, negociação, consigam obter um resultado esperado e desejado por elas dentro daquilo que os levou à sessão de mediação. Hoje no Brasil nós temos a mediação judicial e temos a mediação extrajudicial. Ou seja, ela pode ser feita pelo judiciário e pode ser praticada entre particulares. É uma maneira de se estabelecer critérios que possam evitar a sobrecarga do judiciário. Tanto que, em todo o Brasil, os NUPEMETs, que são os núcleos de meios alternativos, eles existem em todos os tribunais de justiça do Brasil e já fazem, inclusive, a pré-conciliação, que é a chamada pré-mediação também, no caso de mediação, em que, sem processo judicial ainda, é possível que as partes sejam levadas, ainda que em instituição judicial, sob o mando do Poder Judiciário local, com mediadores do tribunal, para que possam estabelecer, criar, gerar condições de que possa-se, num determinado momento, evitar o processo judicial. Então a ideia, na verdade, é o quê? A pré-mediação judicial é hoje um instrumento fantástico para que se resolvam uma série de problemas em que, muitas das vezes, iriam para o judiciário diretamente, sem passar por uma condição em que quase sempre é possível a mudança da briga para a manifestação de um acordo de vontade. Ou seja, aquela visão de combate do processo, onde se esgrime, onde se faz do melhor para vencer, ela passa a ser substituída por uma atividade voltada mais para o entendimento entre partes, por estimulação. Aí, a visão do mediador compete a ele não intervir, mas estimular, promover, enfatizar a possibilidade do meio alternativo de solução. E como ele faz isso? Simples. Através de técnicas que vão passando pela empatia com as partes, o rapport, que é o preenchimento daquela situação
entre as partes e ele, para que conheça o que está ali em debate, o que está ali em busca de solução, e ele tem como trabalho principal, esse é o seu grande mérito, fazer com que as partes entendam a possibilidade do ajuste e do consenso, mas um consenso desejado, um consenso que se estabelece a partir da vontade das duas partes. Não é uma conciliação onde alguém fixa um determinado valor. Na mediação, os valores são fixados pelas partes. Ao mediador compete estimular, criar condições, gerar possibilidades. Ou seja, ele é um indutor, ele é um provocador de uma solução. Ele usa as suas habilidades, que são multidisciplinares. Nós vamos usar desde a antropologia, passando pela psicologia, passando pela filosofia, chegando ao direito e passando por variados campos do conhecimento, aonde ele vai aplicar todas as possibilidades visando colimar o objeto comum, que é a finalização da mediação com o resultado que se espera, que é a solução entre as partes, uma solução desejada. A mediação judicial, ela começa a ser regulada no Brasil pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Mais à frente, o novo Código de Processo Civil também trata do assunto. E mais, é criado também no Brasil um marco da mediação, que é a Lei de Mediação, onde nós temos a Lei 13.140 de 2015. A Lei de Mediação, ela fixa as normas tanto para a mediação judicial quanto para a mediação extrajudicial. Ou seja, ela estabelece os parâmetros que nós vamos ter, quando no âmbito do judiciário, quando em âmbito particular, regulando e disciplinando em que consiste e como devem ser os procedimentos, bem como pode ser regulado o trabalho da mediação. É muito importante que se perceba o seguinte: o foco da mediação é a solução de problemas. As pessoas têm que estar preparadas para solucionar problemas e não criar problemas. É lógico que uma das coisas mais, vamos dizer assim, frequentes e que fazem parte do conflito é o lado emocional. O mediador tem que conseguir, em princípio, tirar pessoas de problemas. Porque se nós seguirmos no tratamento, considerando pessoas ao invés do problema, a gente vai criar um vínculo pessoal para resolver o problema pessoal, ao invés de resolver o problema em si, que é o objeto da mediação. Então, pessoas têm que ser separadas de problemas. Esse, então, é o grande momento em que nós precisamos estabelecer o quê? Precisamos estabelecer uma maneira, um método de separar o problema das pessoas. Pode parecer difícil, mas esse é o que a gente considera que é, vamos dizer, o processo da mediação. O que é o processo de mediação? Nós reunimos habilidades, conhecimentos e técnicas. Não basta apenas, eu vou mediar. É necessário conhecimentos, técnicas e habilidades que vão possibilitar ao mediador reconhecer, explorar e analisar o que se tem para uma mediação. Não é uma coisa feita de um momento, ou que se tem a solução em 10 minutos. A mediação é, antes de tudo, um processo.
não processo judicial, mas um processo onde há todo um sistema, onde há todo um ajuste de situações, onde quer se buscar uma solução final. E para isso, o mediador tem que trabalhar frente aos dois lados. Como? Muitas das vezes estimulando, outras das vezes, e não raro é necessário, freando. Por quê? Porque o emocional, não raro, ele começa a assumir características de quase um novo conflito. É quase que um novo conflito. E aí tem que haver a necessária intervenção inteligente de impedir que isso aconteça. Aliás, não é sem causa que os mediadores são impedidos de testemunhar em função da mediação que realizaram. Por quê? Porque eles tomam conhecimento de fatos e isso poderia criar situações não adequadas para o processo judicial, daí a razão de não poderem ser testemunha do que ali foi dito a eles. E mais, as sessões de mediação gozam obrigatoriamente de confidencialidade. Elas não são sessões públicas. Não é uma atividade que possa ser, vamos dizer, assistida, verificada por todos. Não. A mediação tem como uma das suas principais características, como uma das suas principais condições de realização, a confidencialidade, que é exatamente uma das condições que libera as partes, que faz com que as partes tenham uma certa confiança maior naquela atividade. Na judicial, feita nos tribunais de justiça, o que acontece? Os mediadores estão sujeitos às normas dos tribunais. Os NUPEMECs, que são núcleos voltados para a resolução de métodos alternativos através dos seus sejustes, que são centros especializados em conciliação, mediação, eles detêm normas próprias para o comportamento do mediador e, ao mesmo tempo, como ele vai se portar em determinadas situações. Aos nossos ouvintes, eu deixo aqui uma sugestão muito importante, se gostaram do assunto. Não esqueçam de ir na página do Conselho Nacional de Justiça e lá baixar gratuitamente o Manual de Mediação. É um volume com cerca de 300 páginas que pode elidir muitas dúvidas e pode também dar uma noção bem ampla e bem, vamos dizer assim, avançada do que é a mediação. O CNJ, ao criar esse manual, ele preocupou-se em fazer com que as técnicas, o conhecimento fossem distribuídos de forma equânime e que fosse um assunto público e que houvesse a probabilidade do ensino-aprendizagem, ou seja, já temos um manual que pode ser baixado gratuitamente no site www.cnj.jus.br. Isso pode facilitar bastante aos que se interessarem pelo assunto e também aos advogados que tenham que atuar em mediação judicial ou extrajudicial, até para que conheçam melhor o processo, o sistema, como as coisas acontecem, como as relações se dão nesse processo de mediação, que, aliás, tem como símbolo, né, aquelas duas mãos em cumprimento, né, em aperto de mão, que é realmente o objeto final da mediação, que é a sensibilização para o resultado, não através somente da função jurisdicional, mas através do trabalho que as próprias pessoas envolvidas fazem, visando trazer para aquele ambiente a solução final dos problemas que de repente tiveram ou passaram. Isso é muito usado hoje
muito usado na área comercial, na área consumerista, na área, por exemplo, de família. Os tribunais têm dado especial atenção no trato do direito de família à atividade de mediação, porque tem se mostrado de extrema eficácia para a solução de problemas que envolvem, muitas das vezes, as situações de conflito em processos que se referem à família, notadamente quanto à guarda de crianças, quanto à guarda dessas crianças, quanto à guarda compartilhada, como ela vai se dar, quanto aos valores de pensionamento ou não pensionamento, enfim. Esses acordos, normalmente, eles se fazem muito mais efetivos, eficazes e eficientes quando os envolvidos são induzidos a buscar a solução e não apenas aquela busca de vingança pessoal, tentando atribuir ao judiciário apenas a força do martelo e jogando por terra, muitas das vezes, a paz social, o equilíbrio, a vida em sociedade. Então, a mediação, ela tem essa característica extremamente importante no direito de família. E também em outras situações. Há casos no direito de sucessões, onde muitas das vezes o inventário encontra-se paralisado porque as pessoas não chegam a um acordo. E muitas das vezes uma sessão de mediação tem o condão de resolver aquilo, estabilizando a situação e deixando com que aquele problema passe de um problema a uma solução. Esse é o trabalho da mediação. Não é um trabalho fácil, é um trabalho, vamos dizer assim, que envolve uma dose muito grande do mediador na busca de soluções e que também muitas das vezes não é alcançado. Muitas das vezes as partes detêm situações ou até criam situações que não querem, não tem interesse, querem a briga pela briga. E aí vale lembrar um fato interessante. Aos advogados, nossos colegas, nós lembramos um fato muito importante. Nosso Código de Ética, dentre as obrigações do advogado, logo no artigo 2º, faz uma remissão muito importante, onde ele chama o advogado a obrigação de sempre, obrigação, dever de ofício, de tentar buscar a conciliação ao invés da ação. Nosso próprio Código de Ética, ele já é um perfil sinalizador da não contenda, fazendo do advogado já um elemento de conciliação, de mediação, de busca de soluções alternativas que não levem ao judiciário situações que muitas das vezes não precisam, não devem, e quando acontecem, sobrecarregam a máquina judiciária e acabam por gerar, em ambos os lados, muitas das vezes insatisfação, e não só insatisfação, a frustração. A frustração pelo que talvez não saibam, poderia ter sido melhor se utilizassem a mediação para a solução desses problemas. Como se vê, a mediação, ela representa um passo avante no conceito de solução de problemas. E hoje a mediação, ela vem sendo aplicada de uma forma extremamente ampla. Seja nas escolas, muitas das vezes, nós temos situações onde até os condomínios estão usando a mediação. Por quê? É claro que nas cidades onde hoje as casas quase todas substituídas por grandes edificações multifamiliares, se por um lado juntam as pessoas, também juntam os problemas. E muitas das vezes os problemas do condomínio acabam, se não forem bem tratados, costumam acabar de forma não muito agradável, ou com a presença
da polícia ou com registro policial e, não raro, nos juizados especiais criminais. E sem necessidade, quando muitas das vezes o uso da mediação poderia intervir de forma a eliminar, a selar comportamentos que pusessem cobro a, muitas das vezes, um estado de desorganização social, em que as pessoas podem ser levadas e chamadas ao comportamento, se espera, em meio social. Então, a mediação hoje, ela não é também, logicamente, eu já tinha dito isso antes, ela não pode ser considerada a solução para tudo. Muitas das vezes ela não tem final. As partes, muitas das vezes, já estão tão dominadas pelo conflito e querem, porque querem, vingança, tá? Muitas das vezes quase chegando ao estado da barbárie, né? Que elas não têm interesse de criarem com aquilo uma condição de resolução do problema, mas fazem muitas das vezes com que aquele problema se desdobre e crie outros problemas. Então a mediação, ela ao passo que é uma grande solução para aqueles que buscam resolver problemas de forma responsável, madura, inteligente, ela, por outro lado, não pode ser usada como a grande solução para tudo. Ela não é, na verdade. E para a advocacia, que ainda há dúvidas quanto aos métodos alternativos, nós vamos ter que apenas nos adaptar a novos comportamentos. Ou seja, o advogado vai atuar na mediação, pode e deve, orientando o seu cliente, estabelecendo parâmetros, como a parte contrária também, até porque nada mais justo, nada mais adequado que as pessoas estejam assistidas por profissionais que possam assegurar a preservação do direito de cada um. Caso contrário, nós estaríamos alterando, né, aquela ideia da justiça e seu equilíbrio. Então, daí faz-se necessário, ou pela advocacia ou pela defensoria pública, que sempre haja a assistência nesses processos, em que pese a capacidade do mediador, do conciliador, criar facilidades para que haja uma solução. Essa solução pode eventualmente, e o mediador não necessariamente ele tem obrigação de conhecer direito, não necessariamente ele será um profissional da área de direito, ele pode muitas das vezes gerar um acordo que pode simplesmente infringir a lei e nenhuma das partes sabe e ele também não sabe, e muitas das vezes vão tentar levar aquilo, né, para uma homologação judicial. Então é necessário, é importante, é válido e mais do que cabível que o advogado faça-se presente, assistindo, orientando e motivando também o seu cliente. Porque não basta apenas o conflito, é preciso que se chegue à solução do conflito. Esse é o grande segredo hoje que nós enxergamos na prática do direito. Estabelecer processos, métodos e a compreensão de que a prestação jurisdicional não é a única solução para o cliente que nos procura. Finalizando, eu gostaria de agradecer a paciência e a presença dos que nos assistiram, em meu nome e também em nome da Facnopar. Convido-os a navegarem pelo site da Facnopar, convido-os a conhecer melhor essa faculdade e os serviços educacionais que presta em todo o Brasil. Convido-os também a que se entreguem, Pode ir. Que se integrem mais
ao conhecimento e educação. A educação e o conhecimento representam a única forma de ascensão do ser humano a uma melhor condição de vida, a uma melhor qualidade de vida e uma vida mais satisfatória para si e para quem o cerca. Muito obrigado.